Olá! Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Guia de Bolso. Você já tentou lembrar o nome de algum filme e acabou confundindo com outro que tem o mesmo conceito ou que foi feito mais ou menos na mesma época? Pois é, essa sensação é bem comum e tem uma razão. Existe uma tonelada de filmes feitos na mesma época com temas e até atores muito parecidos. Os dois filmes que eu quero contar pra vocês hoje têm mais ou menos a mesma temática, o mesmo gênero e basicamente o mesmo plot twist. Se você nasceu nos anos 90, provavelmente você já assistiu esse filme na sala com aquelas fitas de VHS alugadas junto com a família e provavelmente você também não dormiu à noite depois disso. São dois filmes de suspense que têm espíritos na trama. Os Outros e O Sexto Sentido. Lançado no Brasil em outubro de 1999, O Sexto Sentido foi estrelado por Bruce Willis e Haley Joel Osment, que inclusive se tornou um garoto prodígio de Hollywood depois desse filme, fazendo A Corrente do Bem e Inteligência Artificial. Com nota 8.2 no IMDb, O Sexto Sentido teve um orçamento de 40 milhões de dólares e um faturamento bruto mundial de 672 milhões, gerando 632 milhões de lucro. Acho que tá bom, né? Já Os Outros têm nota 7.6 no IMDb. Com Nicole Kidman no elenco, a produção de 2001 custou 17 milhões de dólares e faturou 210, gerando 193 milhões de receita. O Sexto Sentido é um thriller psicológico que se tornou muito conhecido pelo seu plot twist. A história se concentra em Malcolm Crowe, personagem de Bruce Willis, que é um renomado psiquiatra infantil que começa a tratar um menino que afirma que vê pessoas mortas. A trama é construída de maneira a nos fazer questionar a realidade dos personagens, com várias pistas sutis espalhadas ao longo do filme. O que realmente define O Sexto Sentido é o seu final chocante, uma reviravolta que muda a forma de como o espectador vê o filme e marcou um novo padrão para os plot twists no cinema. Esse tipo de revelação final trouxe uma camada extra de profundidade ao filme, fazendo com que os espectadores revisitassem toda a trama com novos olhos. O desempenho dos filmes na bilheteria foi espetacular, consolidando o diretor como um mestre do suspense. A atuação de Haley Joel Osment também foi amplamente elogiada e ele se tornou uma estrela mirim instantaneamente. Já Os Outros, dirigido por Alejandro Amenábar, é um filme de suspense que também brinca com a percepção do público. Nicole Kidman interpreta Grace, uma mãe rigorosa que vive com seus dois filhos em uma mansão isolada, aguardando o retorno de seu marido da guerra. Os filhos de Grace sofrem de uma doença rara que torna eles extremamente sensíveis à luz, e a casa é mantida em uma constante penumbra. Ao longo do filme, eventos sobrenaturais começam a ocorrer e Grace começa a acreditar que a casa está assombrada. Os Outros foi um sucesso de crítica e bilheteria, elogiado pela sua atmosfera tensa e pela performance de Nicole Kidman. Embora tenha sido uma produção menor em comparação com O Sexto Sentido, conseguiu se destacar e deixar sua marca no gênero de suspense. Ambos os filmes abordam o tema de morte, mas fazem isso de maneiras distintas. O Sexto Sentido adota uma abordagem mais direta, focada no drama psicológico de um garoto assombrado por espíritos, enquanto Os Outros constroem uma atmosfera de mistério e tensão sempre crescente. A utilização do plot twist final como recurso narrativo é crucial em ambos, mas cada um faz isso de uma forma diferente e única, surpreendendo o público e redefinindo as suas histórias. A cinematografia em Sexto Sentido é mais urbana, contemporânea, utilizando a solidão da cidade grande para criar uma sensação de desconforto. A cidade da Filadélfia serve como um pano de fundo para as ruas e casas antigas, aumentando a sensação de mistério. Já Os Outros se passa quase inteiramente dentro da mansão isolada, com uma atmosfera claustrofóbica e opressiva. O uso da luz e sombra é crucial para criar esse clima no filme, reforçando a sensação de isolamento e medo. Bruce Willis e Osment entregam performances memoráveis em Um Sexto Sentido. Willis, conhecido pelos seus papéis de ação, mostra uma dinamicidade e vulnerabilidade rara no cinema, enquanto Osment surpreende com uma maturidade impressionante para sua idade. Já Nicole Kidman, por outro lado, carrega Os Outros nas costas, com uma performance intensa e emocional, transmitindo fragilidade e a determinação da sua personagem. O Sexto Sentido foi um fenômeno cultural amplamente discutido e parodiado. Aquela parte super famosa Eu vejo gente morta se tornou icônica e inspirou memes e reproduções que ficaram no imaginário da cultura pop. Eu vejo gente morta. Cara, essa erva é da boa! A crítica aclamou o filme e ele recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. Os Outros também recebeu a aclamação da crítica, especialmente pela atmosfera e a direção. Embora não tenha atingido o mesmo impacto cultural que O Sexto Sentido, ainda é lembrado como um dos grandes filmes de suspense do início dos anos 2000. Agora, para aqueles que não se importam com spoilers, vamos aprofundar as reviravoltas que definem esses filmes. Ambos os filmes utilizam o elemento surpresa de forma magistral,
mas é interessante notar como eles conseguem ser diferentes em sua execução. A revelação que Malcolm Crowe está morto desde o início do filme é um golpe de mestre. O diretor semeia pistas ao longo do filme, mas de maneira tão sutil que a maioria do público não percebe até a revelação final. A cena em que Malcolm descobre a verdade é emocionalmente carregada e muda completamente a percepção do público sobre toda a história. A construção dessa reviravolta é meticulosamente planejada. O diretor utiliza inclusive a cor vermelha como um sinal de alerta para os momentos em que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se cruzam. Um detalhe que só é plenamente apreciado após a revelação final. Além disso, a performance de Bruce Willis, muitas vezes introspectiva, faz mais sentido quando entendemos que seu personagem está na verdade morto e não consciente dessa condição. Em Os Outros, a revelação que Grace e seus filhos são os fantasmas é igualmente impactante, mas é construída de maneira diferente. O filme ele vai criando uma atmosfera de mistério e tensão que culmina na descoberta final. E ao contrário de Sexto Sentido, onde o foco está em um personagem só que não sabe que está morto, em Os Outros, a trama gira em torno de uma família inteira que não percebe a sua própria condição. Eles estão mortos e os outros são, na verdade, os novos moradores da casa. A atmosfera opressiva da mansão, sempre em volta de uma névoa e escuridão, contribui para a sensação de isolamento e mistério. O diretor utiliza o ambiente gótico da casa para construir uma tensão crescente, com portas trancadas, sons inexplicáveis e a constante presença de sombras. E quando finalmente a gente descobre a verdade, cada um desses elementos se encaixa perfeitamente, tornando a revelação não apenas surpreendente, mas também lógica e consistente com tudo que foi apresentado anteriormente. O Sexto Sentido teve um impacto duradouro na cultura popular e no gênero de suspense. Sua reviravolta final se tornou um ponto de referência e muitos filmes subsequentes tentaram emular o seu sucesso. Já a carreira do diretor decolou, embora ele tenha lutado para alcançar o mesmo nível de aclamação em seus trabalhos seguintes. O impacto de Sexto Sentido pode ser visto em como ele redefiniu o thriller psicológico, colocando o ênfase na reviravolta final como uma ferramenta poderosa para surpreender. E não é só isso, é construir um filme inteiro para exatamente aquele momento. Esse método foi adotado por diversos outros filmes e diretores, fazendo com que o termo plot twist se tornasse parte do vocabulário cinematográfico popular. Já Os Outros, embora não tenha alcançado o mesmo nível de notoriedade, é frequentemente citado como exemplo excelente de cinema e suspense. O legado de Os Outros reside em sua capacidade de criar um suspense atmosférico que não depende só de sustos baratos, os jump scares, mas sim como uma construção lenta e deliberada da tensão. Sua influência pode ser vista em filmes posteriores, que optaram por uma abordagem mais psicológica e menos sensacionalista para contar histórias de fantasmas e do mundo sobrenatural. Ambos os filmes lidam com a aceitação da morte e a reconciliação com seu passado. Em O Sexto Sentido, por exemplo, a jornada de Malcolm e Cole é sobre saber lidar com traumas não resolvidos e aprender a deixar o passado para trás. Malcolm, ao ajudar Cole, encontra uma forma de redimir os seus próprios fracassos e eventualmente aceitar a sua própria morte. O filme lida com o medo e a incompreensão do desconhecido, especialmente no que diz respeito ao sobrenatural. Em Os Outros, a temática é semelhante, mas abordada de um ângulo diferente. Grace, ao longo do filme, está lutando com a perda e o desespero, não apenas do seu marido, mas também da sua própria condição e a de seus filhos. A revelação final força tanto Grace quanto o público a confrontar a verdade sobre a sua própria existência, levando a uma aceitação inevitável da sua condição como fantasma. O filme explora o luto, a negação e finalmente a aceitação da morte de uma maneira profundamente emocional. Ambos os filmes deixaram uma marca no gênero de suspense. O Sexto Sentido popularizou a ideia de plot twists finais. Os Outros, por sua vez, reforçou a eficácia do suspense atmosférico, demonstrando que um bom filme de terror não precisa depender de efeitos especiais extravagantes e sustos baratos. A abordagem mais introspectiva e psicológica ao terror foi uma lufada de ar fresco em um gênero que estava muito saturado por jump scares. Até porque os filmes de terror naquela época tinham mais ou menos a mesma fórmula. A gente pode citar os filmes do Fred ou do Jason, por exemplo. Em suma, O Sexto Sentido e Os Outros são dois filmes que, embora semelhantes em muitos aspectos, oferecem experiências únicas. Ambos exploram temas de vida após a morte, mas fazem de maneiras distintas e igualmente eficazes. Independentemente de qual você prefira, não há como negar que ambos contribuíram significativamente para o gênero de suspense e deixaram uma marca profunda na história e na cultura pop. Se você ainda não assistiu esses dois clássicos, eu recomendo fortemente que o faça.
E se já assistiu, vale a pena revisitar e apreciar as nuances que fazem desses filmes obras-primas do suspense. Quando eu revisitei esses filmes, ficou bem claro para mim que o cinema pode usar narrativas semelhantes para contar histórias únicas e impactantes. O Sexto Sentido e os outros são exemplos brilhantes de como a execução de ideias parecidas podem resultar em experiências cinematográficas completamente diferentes. Elas mostram que, independentemente da premissa básica, a maneira como uma história é contada, através da atuação, direção, roteiro e atmosfera, é o que realmente define o impacto de um filme. Ambos os filmes nos lembram do poder do cinema de nos surpreender e de nos fazer pensar e nos emocionar. E é por isso que, mesmo depois de décadas, os dois filmes continuam sendo referências no gênero. Bom, se você não assistiu, eu convido você a assistir depois dessa análise. E se você assistiu, deixa aqui embaixo o que você achou. Também, se você quiser sugerir mais vídeos para esse canal, eu ficaria muito feliz. Muito obrigado, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever caso não for inscrito. E até a próxima semana. Tchau!